Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa para a reunião da CPI da Energia Elétrica, que tem o objetivo de investigar a prestação inadequada dos serviços de energia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nesta tarde, presta depoimento aos deputados o presidente da RGE, que inclusive já está aqui neste momento no plenarinho, o Ricardo Ciuffi. Mas eu inicio a nossa transmissão ao vivo aqui pela TV Assembleia conversando com o presidente da CPI, deputado Lucas Redecker. Agora os senhores começam a ouvir as distribuidoras, não é, presidente? Hoje começa essa última fase da CPI, né, que nós estamos escutando as concessionárias, que são de fato as motivadoras e causadoras até da própria CPI. Claro que a motivação da CPI foi o problema da energia elétrica, a falta de energia elétrica, a inconstância da energia elétrica e tudo isso vinculado às distribuidoras. Então nós fizemos todo um encaminhamento de escutar as entidades que são representativas da sociedade, mostrando todos os problemas que elas enfrentavam referentes à energia elétrica, esses problemas que foram em todas as regiões do estado. Posterior a isso, nós escutamos Ministério Público, escutamos Tribunal de Contas, escutamos a própria Justiça, todos aqueles que têm a condição do encaminhamento dos problemas que são levantados pelas entidades representativas, e depois as agências reguladoras, a ANEEL e a agência reguladora aqui do estado, e agora nós estamos escutando as concessionárias que vão nos falar, nos explicar, demonstrar todos aqueles problemas que nós levantamos para que a gente possa investigar se de fato os problemas são maiores, são menores ou são aqueles que nós levantamos relacionado ao que eles têm a nos dizer. Então esse é um momento importante da CPI, a estrutura, o presidente e outros membros da RGE já estão aqui e dentro de instantes, mais alguns deputados chegando, nós daremos início à nossa audiência. Deputado, na terça-feira passada aconteceu a reunião da CCJ, aliás, não teve quórum para votar aquele parecer do deputado Frederico Antunes, porque os deputados da base aliada do governo não compareceram. Qual é a sua expectativa daqui para frente, tendo em vista que a CPI corre, ela pode chegar ao seu final sem ter quórum nas reuniões e sem ter quórum para votar o relatório final? Não, quórum nas reuniões para deliberar e para tratar e efetuar as oitivas nós temos e continuaremos tendo. O que pode não ocorrer é na finalização, na última reunião, não ter quórum para votar o relatório, né, do nosso relator. Agora, isso aí depende da condição de cada deputado, da consciência de cada deputado, de participar ou não da CPI, se eles estão cumprindo com o seu dever ou não. E quem tem que avaliar isso são eles e as pessoas que estão acompanhando o andamento da CPI. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Os membros da CPI que estão participando, o relator, vice-presidente, o presidente e outros membros, aqueles deputados que estão ausentes, eles estão fazendo com que a sociedade tenha problemas de não representatividade aqui dentro. E as audiências públicas? Foi realizada uma em Alegrete e as próximas já têm datas definidas? Sexta-feira em Novo Hamburgo e as próximas nós estamos montando as datas com os deputados que representam em cada região. Ok, muito obrigada, presidente da CPI, deputado Lucas Redecker. E na sequência eu vou conversar com o diretor-presidente da RGE, que já está aqui chegando, Ricardo Ciuffi. Boa tarde. O senhor já está preparado para ouvir hoje, ser questionado fortemente pelos deputados dessa CPI? Primeiramente, boa tarde. Sempre preparado, com certeza. A gente sabe hoje que o problema da falta de energia elétrica atinge a sociedade brasileira e cada um na sua região. O que acontece, e muitos dizem que o problema são as concessionárias, que elas que inclusive não investem no setor. É isso mesmo? Não, veja bem, existe um plano de investimentos que você programa e tem um acompanhamento aí feito pela ANEEL desses investimentos. Se a empresa cumprir os investimentos e fazer suas manutenções na rede, a tendência desses problemas é reduzirem. Evidentemente, alguns locais onde você tem uma incidência de uma chuva mais forte, como é a nossa área de concessão, a gente tem que ter uma logística operacional preparada para atender rapidamente o cliente. Ok, muito obrigada pela sua participação, portanto, presidente da RGE. Lembrando que ainda consta na pauta há várias semanas 7 requerimentos para serem votados. São os requerimentos dos deputados, por exemplo, o deputado Altemir Tortelli, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que integrou a CPI, depois foi substituído pelo deputado Aldacir Liboni, que propõe a promover uma explanação geral sobre a situação atual do sistema de geração e distribuição de energia aqui no Brasil e especificamente aqui no estado. E para convidar Maurício
Tomalquim, presidente da empresa de plano estratégico do Ministério de Minas e Energia, entre outros. Eu vou dar uma conferida, porque eu já vi, além do presidente que eu conversei aqui, entrando o deputado Giovanni Feltes e o deputado Frederico Antunes. Vou pedir até para a produção me encaminhar algum dos deputados aqui. Até o deputado Frederico Antunes eu vou pedir que me encaminhe, porque o parecer é do deputado Frederico Antunes, que não foi votado na semana passada. Eu já falei aqui com o presidente, deputado, que na semana passada os deputados da base aliada do governo não compareceram, portanto não teve quórum para votar o seu parecer. E que é um parecer contrário. Qual é a expectativa? Porque a CPI corre o risco de chegar no seu último dia, no dia de votação do relatório, e não ter deputados para votarem o relatório da própria comissão. A gente espera que amanhã nós tenhamos quórum para votar e desnodarmos essa situação que já deveria ter sido resolvida, porque senão a nossa interpretação ela passa a ser uma interpretação de um boicote explícito. Mas eu, antes de pensar assim, eu quero esperar amanhã de manhã na Comissão de Constituição e Justiça, juntamente com meus colegas deputados da comissão, a deliberação final. Deliberado, me parece que até por um acordo tácito que nós fizemos, vai ser então revitalizado o quórum da CPI. Caso isso não aconteça, nós vamos nos reunir ainda amanhã, os parlamentares da comissão, os parlamentares que estão fazendo parte da comissão estão presentes. Eu vou propor isto para nós tomarmos uma atitude que não é essa que nós estamos aguardando que seja a atitude de amanhã. Ok, muito obrigada, deputado Frederico Antunes. Na sequência eu vou conversar com um representante da bancada do PMDB, deputado Giovanni Feltes, que está aqui, também deputado João Fischer já chegou, portanto já tem 4 parlamentares aqui. Chega aqui, deputado. Eu falei já com o presidente da CPI, agora com o deputado Frederico, que os senhores correm o risco, se não for votado amanhã esse relatório, e se os deputados da base aliada não comparecerem à CPI, vocês chegarem no último dia, no dia da votação do relatório final, e não terem quórum para votar o próprio texto? É uma situação um tanto quanto inusitada, desrespeitosa. Digamos que fosse um caso que referisse e atingisse, ou poderia atingir profundamente o governo, até era compreensível na medida em que é natural que as pessoas se protejam politicamente e os partidos também o façam. Até porque é ano eleitoral, mas convenhamos, um assunto que não diz e não impacta diretamente na questão do governo do Estado, embora tenha as suas responsabilidades e as suas implicações. Querer ter esse tipo de postura de esvaziamento da CPI é desrespeitoso, é deselegante e certamente não contribui para o aprimoramento democrático. De qualquer forma, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, tentando melhorar o serviço da energia aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que quer me parecer fundamental é que amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente possa definir absolutamente e adequadamente o segundo relatório, agora o deputado Frederico Antunes, que esperamos possa ser aprovado. Convenhamos, é um excesso de preciosismo da base do governo e daqueles que eram da base até poucos meses atrás. Um excesso de preciosismo. Não tem fundamentação, por mais que eles se esforcem, não tem lógica e, convenhamos, é no mínimo deselegante, para não dizer que parece que não estão preocupados com a questão da qualidade e do preço do serviço de energia pública que é servido aqui no Rio Grande do Sul. Ok, muito obrigada, deputado Giovanni Feltes. Essa é a 10ª reunião, é a 8ª com oitivas, além da audiência pública que já foi realizada em uma das regiões do estado, que foi em Alegrete, na fronteira oeste. Neste momento, o presidente está iniciando a reunião da CPI e vamos direto à mesa. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião desta CPI da Energia Elétrica. Eu quero registrar a presença do deputado Catarina Palladini, relator desta CPI, nosso vice-presidente, deputado João Ervino Fischer, deputada Zilá Breitenbach, deputado Giovanni Feltes, deputado Frederico Antunes. Aprovação das atas anteriores. Aprovação da ata número 10, referente à reunião do dia 19 de maio, e ata número 11, referente à reunião do dia 26 de maio de 2014, ressalvando aos senhores deputados o direito de retificá-la por escrito.
2, leitura do expediente. Não havendo expediente a ser lido, passaremos ao conhecimento das matérias da alçada da comissão. A deputada Zilá Bratenbach encaminhou levantamento da empresa Mais Frango Miraguaí Limitada, referente a prejuízos ocasionados por falta de energia elétrica, contendo cópia da conta de energia elétrica, fotos, relação dos produtores que tiveram que acionar o Ministério Público para serem atendidos, entre outros. Requer também que o assunto seja incluído no rol dos problemas a serem debatidos por essa comissão parlamentar de inquérito, a fim de buscar solução para os problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica. Não havendo quórum regimental, não teremos a ordem do dia e passaremos direto aos assuntos gerais. Algum deputado deseja se manifestar nos assuntos gerais? Deputado Frederico Antunes. Eu peço o microfone sem fio, que alcance o deputado Frederico Antunes, por favor. Presidente Lucas, colegas deputados, relator, vice-presidente, deputada Zilá, deputado Feltz, senhoras e senhores. São dois motivos para me manifestar nesse espaço de assuntos gerais. O primeiro deles é que amanhã, deputado presidente, nós temos a oportunidade de deliberarmos sobre a matéria que está há tempo impedindo uma parte dos membros titulares e suplentes dessa comissão, com argumentos deles, de estarem presentes, e nos inviabilizando a votação desses outros requerimentos que estão na ordem do dia há bom tempo. Então, se tudo correr bem, amanhã nós vamos ter a deliberação do nosso relatório e, junto com o nosso relatório, que tem opinião contrária, semelhante ao que já foi feito pelo relator antes da nossa vez, o deputado Giovanni Feltz, mas que apresenta uma sugestão para a comissão, para que no futuro tenhamos, então, uma nova metodologia regimentalmente respaldada para a escolha em casos de empate. Presidente, se porventura nós deliberarmos amanhã, favorável ou não, eu acho que nós vamos ter e dar uma demonstração de querer fazer. Agora, se porventura nós não conseguirmos, presidente, que exista o quórum mínimo para esta deliberação, e eu volto a dizer, não querendo que todos ou que parte maior tenha semelhante opinião desse relator e vote a favor, não. Mas se nós não conseguirmos, nós vamos ter mais um período sem o desfecho. E, com isso, nós não vamos ter a oportunidade de debatermos novos temas ou temas que estão sendo levantados das oitivas que nós já fizemos e que estamos a fazer hoje. Então, o prejuízo para o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele só tende a aumentar. No momento crítico, onde nós temos aumentos que estão acontecendo. Uma concessionária já teve, a de hoje, que está sendo ouvida, vai ter daqui a alguns dias, e os serviços não estão totalmente a contento. Então, eu pediria ao presidente para nós fazermos um encontro amanhã, à tarde, depois do plenário, para, se porventura não for deliberado amanhã pela manhã, nós fazermos um encontro em sala, que pode ser a sala da própria CPI, dos deputados, para nós debatermos o que nós vamos fazer para frente. Muito voltado a esta situação de continuarmos com o congelamento da pauta ou de ordens do dia que nós teremos pela frente. Tá? Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, presidente, eu pergunto se nós recebemos alguma informação do Tribunal de Contas do Estado, ou do Ministério Público de Contas,
em relação ao cumprimento do que foi estabelecido nesta casa pela norma de termos uma conta exclusiva para o depósito daquele 1,3 bilhão de reais da conta da CE. E se houve algum tipo de manifestação ou não em relação a isso. E se, porventura, o Ministério Público Federal e a ANEEL foram convidados para estarem aqui novamente. São essas duas questões que eu levantei na outra reunião, que eu gostaria de ver se houve algum tipo de avanço ou de resposta. Muito obrigado. Obrigado, o deputado Frederico Antunes. A respeito do pedido de Vossa Excelência, primeiro, amanhã o andamento da CCJ tem total independência da CPI e vice-versa, né? Nós, os que são membros aqui, que o deputado João Fischer, Giovanni Feltz, Lucas Redecker e Vossa Excelência, não tem dúvida que estaremos lá como estivemos em outros momentos tentando aprovar e debater esse assunto. Agora depende muito da responsabilidade de cada deputado que compõe a CPI, participar ou não, e na CCJ da mesma forma como nós debatemos em outros momentos. A respeito de nós nos encontrarmos amanhã após o plenário, eu acho que não há problema algum. Não sei se o senhor fala em os deputados da comissão se encontrarem após o plenário. Podemos convidar os deputados para tratar desse assunto também. Mas o importante, e eu queria até encaminhar nos assuntos gerais, nós fizemos o convite ao Ministério Público Federal para que estivesse aqui hoje, encaminhando o pedido de Vossa Excelência, e fizemos também o convite à ANEEL e recebemos o ofício do Ministério Público Federal, dizendo que quem esteve aqui, o procurador anterior, ele foi transferido a Brasília e o cargo está vago, e quem vai substituí-lo, a previsão é que se assuma no dia 20 de junho. Ou seja, eles não têm hoje condição de alguém que está no exercício deste cargo que o promotor anterior estava. Então, eles não encaminharam ninguém representando o Ministério Público Federal, mas colocaram à disposição após a ocupação deste cargo, eles estão à disposição para debater. E a ANEEL mandou um ofício também dizendo que não conseguiriam estar presentes em virtude do convite não ser uma convocação, até porque é uma agência federal de governo e nós, relacionados a isso, segundo algumas deliberações da Justiça Federal, que nós não podemos convocar, apenas convidar órgãos federais. Então, os dois encaminharam ofício, eu posso encaminhar a Vossa Excelência, os deputados que aqui quiserem, a cópia dos ofícios. Eu gostaria de cópia. Tá bom, já encaminharemos aos deputados. Eu passo a palavra ao deputado Giovanni Feltz. Muito rapidamente, deputado Lucas, até porque depois, em função das múltiplas atividades, tenho que me retirar, e a minha preocupação era garantir a existência de quórum mínimo para a abertura da sessão da CPI. Primeiro, eu quero parabenizar o deputado Frederico Antunes, como ele é elegante, como sempre. Porque deselegantes são aqueles que, de um modo geral, estão levando essa situação política até os limites da irresponsabilidade, vamos ser francos, né? Tanto na CCJ quanto aqui na CPI. Desnecessário, para ficar nesses adjetivos mais adequados, quem sabe, para o momento, e menos agressivos. Chateia a gente porque, para quem não convive cotidianamente aqui na casa, talvez nem se aperceba. Num primeiro momento, o deputado Tortelli seria o representante nessa mesa da CPI. Aí o PT, o Palácio, o governador, resolveu vetar o deputado Tortelli como relator. A partir da possibilidade do veto do Tortelli, isso não clareado adequadamente, surgiu o deputado Marlon Santos como a alternativa para a relatoria desta CPI. E existia um grupo de deputados, entre os quais eu me alinhava, que estava a proclamar a necessidade de termos um deputado que não da base, necessariamente do governo, para fazer a relatoria da CPI, na medida em que o proponente, que primeiro era signatário do encaminhamento do pedido CPI, tem garantido
ou tem garantida a possibilidade de presidir a comissão parlamentar de inquérito. Como isto é ao encargo do deputado Lucas Redecker, fiquei na presidência, e houve o empate alijado, que foi o deputado Tortelli, permaneceu o Marlon, 6-6 com o deputado Catarina Palladini, e aí há todo um imbróglio a se discutir, vamos ser francos, que não decide porcaria nenhuma do assunto que nós estamos a tentar trazer um pouco a lume, a luz, né, de uma forma um pouco mais clara, as questões da energia elétrica, das concessões, das dificuldades da transmissão, da cobrança, do seu preço, da tarifa, enfim, questões como estas, que, quer me parecer, são do interesse da opinião pública, da cidadania, e deve ser do interesse do parlamento, e por isso o pedido da CPI foi, de certa forma, corroborado por dezenas e dezenas de parlamentares de todas as bancadas da casa. Agora, ficou essa discussão. 6-6, o regimento interno proclama a possibilidade de o presidente eleito, Lucas Redecker, dizer em voto de desempate quem vai ser o relator, e os deputados da base do governo, aliados ao PDT, na medida em que se sentiram afastados em função de que o deputado Marlon Santos, do PDT, não houvera lograr êxito em ter maioria dos votos dos 12 que compõem como titulares a CPI, resolveram dizer não, tem que ser o mais velho. Como é que se decide o mais velho? Bom, o nosso relatório propunha de que é, por óbvio, uma situação diferenciada. O presidente da casa vota em questões de desempate, mas não quando ele está sendo para eleger-se presidente. Porque daí você não tem um presidente eleito, vota-se no presidente, não tendo presidente, não tem voto de Minerva. Portanto, está configurado como em todas as outras situações, a não ser nesse caso, e não existe caso anúmalo relativamente a esta matéria, a não ser criar subjetivamente, de um modo geral, para criar essa confusão toda estéril, que não propõe nada, me perdoe aqueles que pensam diferentes, mas totalmente desprovidos de qualquer sustentação e razoabilidade, até vão mais longe, totalmente desprovidos de bom senso. Essa é a minha opinião. Por isso, o Palladini legitimamente é o relator da CPI, uma pena que os deputados alijaram depois o Tortelli até como membro titular, né, o PT tirou, votou até para fazer todas as convocações, portanto, deu quórum na primeira sessão, depois eles tiraram ele fora da CPI dos 12, botaram outro colega parlamentar do Partido dos Trabalhadores, e aí sim, aí está criada a confusão, o impasse político, jurídico, técnico, legal, convenhamos, e a CPI fica nessa situação. Ainda bem que todas as requisições de audiência, de oitivas haviam sido aprovadas, e isso faz e garante com que nós tenhamos aí até o dia 9 de julho a existência da CPI, com 2 ou 3 datas anteriores a esta, para que nós possamos, de um modo geral, debater, discutir o relatório final dela, enfim, chegar a bom termo da CPI. Esse impasse foi para uma das principais comissões da Casa, que é a de Constituição e Justiça, onde também, após o meu relato não ser aprovado, o meu parecer ser aprovado, me parece bastante claro, mas é legítimo que seja assim também. O deputado Frederico Antunes foi contemplado para relatar a matéria na medida em que houve uma redistribuição da mesma, porque o meu relatório não alcançou êxito em 7 parlamentares presentes titulares votarem a favor. O deputado Frederico Antunes, elegante como só ia acontecer, buscou, quem sabe, uma alternativa que doravante pudesse ser aquela que materializaria ou daria discernimento ou colocaria de forma clara e inequívoca dentro do regimento interno quando situações semelhantes a estas ocorressem. E aí, nós estamos a aguardar para que tenhamos aí, quem sabe, a participação amanhã na CCJ dos membros do PDT, do PT, PCdoB, e possamos deslindar essa questão, embora, por mais boa vontade que tenha o relatório do deputado Frederico Antunes, e não tenha a menor dúvida de resolver o problema, tem alguns impasses do ponto de vista técnico em mantendo-se essa proposta, há situações que podem, quem sabe, conflagrarem-se posteriormente em situações quase que insolúveis diante... Mas foi uma tentativa, não tenho a menor dúvida.
E isso levou à elegância do deputado Frederico, dizendo nos reunirmos depois e tal, para tentar acertar essa situação de uma vez por todas. O fato é que nos permite dizer, embora possa não ser verdadeiro, pode não ser verdadeiro, até quero crer que não seja, o que quer se esconder? 1,3 bilhão da SE? Não creio que possa ser isso. Não creio, mas isso dá motivo para não participar da CPI, nem a coisa andar na CCJ, parar a casa como está quase parando em função disso. Será? Será que não querer, de certa forma, clarear de que há 1 ano e pouco atrás as tarifas foram reduzidas e que isso provocou um certo alento esperançoso na população e que agora, obrigatoriamente, em função dos custos, em função das dificuldades da empresa, não tem como bancar mais isso, tem que aumentar as tarifas. Uma hora é a CE, depois é a RGE, depois a S-Sul, e não necessariamente nessa ordem, mas tem que acontecer, e a gente sabe que tem que acontecer, e isso pode trazer um certo desprestígio, um certo grau de insatisfação popular que pode remeter ao processo eleitoral vindouro. É motivo suficiente, então paramos no ano eleitoral com tudo e vamos para casa? Que passa? Quem está por trás disso tudo? Se é que existe alguma coisa. Uma coisa certa que não está por trás disso tudo é a razoabilidade e o bom senso, que me perdoem aqueles que são da assessoria do Partido dos Trabalhadores que aqui estão, porque, convenhamos, é por tão pouco, mas tão pouco mesmo, parar a CCJ e parar a CPI, tão importante quando não é um assunto de forma inclemente, direta, vinculada a qualquer processo ético ou moral, deste ou de qualquer governo. Se ainda fosse, deputado Frederico, os cargos de confiança do governo que, início de mandato do Tarso, foram presos, bom, ainda vá lá, vamos nos proteger, joga daqui, joga de lá, esfria a CPI, mas não tem nada a ver direto com o governo nenhum, e tem a ver indiretamente com nós, com todos. Que passa. Então, essas coisas deixam a gente um pouquinho chateados, mas eu tinha que registrar esse meu opinamento, e tomara que amanhã até eu seja mais razoável que tenho sido hoje, e a gente possa encontrar, quem sabe, o PCdoB e o PT, absolutamente conformes em encontrarmos uma alternativa que a CPI vá adiante e a CCJ igualmente, e quem sabe eu não necessariamente tenha que ser tão teatral e tão prolixo como foi agora. Só isso, obrigado. Obrigado, deputado Giovanni Feltz. Posso sobre o Tribunal de Contas? Não recebemos resposta. Não, só porque agora eu estava perguntando qual foi o dia que nós fizemos a audiência com o Tribunal de Contas do Estado e a assessoria me diz que foi no dia 5 de maio. Então, na outra semana, vai ter já passado 30 dias. E, se não me falha a memória, era um prazo que, no dia da sessão, diziam que seria o prazo tradicional dado a ser respondido qualquer tipo de questionamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Ministério Público de Contas. Então, eu sugiro que a gente possa tentar convidar, neste período dos assuntos gerais, para a semana que vem, alguém do Ministério Público de Contas ou do Tribunal de Contas do Estado, já passados os 30 dias, para poder falar qual a resposta que foi encontrada, ou não, mas que viesse até a comissão. Vamos convidar para vir em assuntos gerais. Concluído? Obrigado. Nós já havíamos feito isso na sugestão de Vossa Excelência na semana passada, relacionado à ANEEL e ao Ministério Público Federal, e podemos, sem dúvida alguma, fazer o mesmo encaminhamento ao Tribunal de Contas. Eu quero também registrar que hoje foi recebido pela Agergs um ofício até bem completo relacionado àquelas dúvidas que ficaram no depoimento da Agergs aqui, principalmente a condição da estrutura orçamentária da Agergs. Então, eles nos passaram e eu vou encaminhar uma cópia a cada membro da CPI, porque aqui eu não consegui ler, acabei de receber, mas eu acredito que tenha uma condição bem esclarecedora nos documentos da Agergs. Então, há mais algum deputado que queira se manifestar nos assuntos gerais? Não havendo mais deputados a se manifestar, nós procederemos às oitivas e chamamos aqui para compor a mesa junto conosco e agradecer a presença também do diretor-presidente, senhor Ricardo Silfi, da RGE Rio Grande Energia Companhia. Muito obrigado pela presença. E o presidente pede que a gente possa
convidar e participar para auxiliá-lo, se necessário, o diretor de operações, Marco Antônio Vilela. Eu não vejo problema nenhum óbice, acho que os deputados também. Então, por favor, compõe a mesa junto conosco. E o nosso objetivo aqui é muito claro, é a maior quantidade do debate que nós formos fazer, as informações e os esclarecimentos. Então, se o presidente acha importante a participação do diretor de operações, com certeza nós, deputados, somos os maiores interessados, presidente, em tudo isso. Eu quero aproveitar e registrar a presença da doutora Caroline Vaz, do Ministério Público, que nos acompanha em todas as reuniões. Obrigado pela presença e obrigado pela participação do Ministério Público. Quero registrar a presença do José Francisco Braga, ex-diretor da CE, e todos os membros da CE que aqui se encontram e ex-autárquicos da CE. Eu quero agradecer a presença do Fabrício Bopp Panichi, que é da comunicação da RGE, André Meirelles, gerente de gestão de ativos da RGE, Roberto Sartori, gerente de serviços da Rede Leste da RGE, João Pedro de Quadros, gerente de relacionamento do cliente da RGE, Poliana Cunha, executiva de contas metropolitana, Humberto Santana, executivo de contas de Nova Prata da RGE, Giovanni Francisco da Silva, executivo de contas da Serra da RGE, Sebastião Arcanjo, gerente de relações governamentais da RGE, Rodrigo Bertani, gerente do Centro de Operações da RGE, José Carlos Tadiello, gerente comercial da RGE, Luiz Carlos Moreira Júnior, gerente de serviços da Rede Centro da RGE, Reginaldo Ambrosini, assessor da presidência da RGE, e eu acho que são esses aqui, que já tinha um repetido. E peço que, se alguém não se identificou ainda, nós temos nosso pessoal para identificação, para que a gente possa fazer o registro da presença. Quero agradecer sempre a nossa assessoria da CPI, que vem fazendo um brilhante trabalho, os deputados que participam sempre da CPI, a imprensa que se faz presente, e vamos dar um encaminhamento às oitivas. Vamos começar com o diretor-presidente Ricardo Ciuffi. Nós temos aqui, presidente, o hábito na CPI de darmos uma condição de um tempo de 10 a 15 minutos, mas, no caso, o senhor só está aqui apenas a RGE, então, se o senhor precisar se estender um pouco mais, não há problema algum. Nós vamos dar o prazo regimental após a sua apresentação. Nós abriremos para que os deputados façam as perguntas para o senhor, e aí nós vamos poder dar o encaminhamento daí a outros assuntos ou relacionados à própria apresentação. Agradeço a presença do senhor e passo de imediato para a apresentação. Eu quero também registrar aqui do representante do CREA, o Jorge Fernando Ruschel dos Santos, que está presente representando o CREA. Obrigado pela presença. Então, nós daremos início à apresentação do presidente. A palavra está à sua disposição. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o presidente da CPI, os demais deputados aqui na mesa. Pedir permissão para fazer a apresentação em pé. Isso. Bom, falar um pouco aqui, a RGE é uma das empresas aqui do Grupo CPFL. Nosso grupo é o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro. Temos aí a liderança em distribuição de energia com 8 distribuidoras, uma delas é a RGE. Na parte de geração, temos aí o segundo maior parque aí privado do país, com capacidade de 2.768 megawatts, sendo mais de 90% de fontes renováveis. Temos aí a liderança em comercialização de energia e atuação em serviços de valor agregado e varejo. Questão do padrão de governança corporativa, nosso grupo é listado no novo mercado aí da Bovespa e a DR nível 3 lá em Nova York.
Somos integrantes aí pelo 7º ano consecutivo do Índice de Sustentabilidade Empresarial, também aqui na Bovespa. Essa aqui é a nossa sede, que fica em Caxias do Sul, e aqui é a sede do Grupo CPFL Energia, da nossa holding, que fica em Campinas. Falando um pouquinho do nosso grupo, como eu disse, nós temos aqui os empreendimentos aqui de geração, os empreendimentos de fontes renováveis, as 8 distribuidoras, sendo 7 no estado de São Paulo e a RGE aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós atuamos aqui nas regiões Sudeste e Sul, com a concessão de 8 distribuidoras, aqui olhando o mapa aqui do nosso estado, aqui a área de concessão da RGE. Nosso grupo também participou aí de construção com parcerias, né, de diversas hidrelétricas aqui no estado, além de investimentos em fontes renováveis. Destacando aqui as usinas Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho, no Complexo Seram, Barra Grande e Foz do Chapecó. 4 pequenas centrais hidrelétricas aqui no estado, Pirapó, Saltinho, Andorinha e Guaporé, com a potência instalada aqui de 2,65 megawatts. É aqui no estado. Isso eu sei. Está lá em cima, está aqui no estado. Mas aonde é aqui? Ixi, Rio das Antas, isso, Rio das Antas. Se me desculpe alguma localização. Isso, no Rio das Antas, isso. Quer dizer que é no Rio Grande do Sul, a gente sabe. E a questão da... Temos aqui um parque eólico Greco-Atlântica sendo concluído com 120 megawatts. Olhando a nossa área de concessão aqui da RGE, nós atendemos 264 municípios, numa área de concessão de 90 mil metros quadrados, quase 1.400.000 clientes. Estamos falando aqui de 4,5 milhões de habitantes. Temos atualmente 70 subestações próprias, 2.000 quilômetros aí de linha de transmissão, 80 mil quilômetros de redistribuição, pouco mais de 92 mil transformadores e um pouco mais de 1 milhão de postes. Aqui a integração com a comunidade, né? A gente tem um trabalho bastante amplo aí em apoio a eventos culturais, em toda a nossa área de concessão, eventos, programas Semear, Dia do Bem Fazer. Também a questão dos projetos de eficiência energética. Temos aqui um projeto muito amplo aqui no estado, que é o projeto Caravana RGE, de orientação a professores, de capacitação. Programas de eficiência energética, de troca de geladeiras, doações de chuveiros, trocas de calor, e programas ambientais voltados à área de sustentabilidade e responsabilidade social. Falando um pouquinho da nossa área de concessão, nós temos 2 grandes regionais, uma em Caxias do Sul e uma em Passo Fundo. A regional de Passo Fundo, a regional centro, atende quase 600 mil clientes, com 172 cidades atendidas e 41 bases operacionais. Então, dentro da área de atuação aqui, nós temos 41 bases operacionais, onde ficam lá nossos técnicos, eletricistas. A regional leste, com sede em Caxias do Sul, pouco mais de 800 mil clientes, 92 cidades atendidas, temos uma concentração maior de clientes nessa regional, com 30 bases operacionais. Temos um centro de operação que fica em Caxias do Sul, que monitora todo o sistema de distribuição e transmissão, que os operadores, que funciona 24 horas por dia, que faz todo o monitoramento da rede elétrica e também de 100% das nossas subestações são telecomandadas. Temos também instalado e é feito o monitoramento pelo centro de operações, 1.200 chaves religadoras telecomandadas, com operação à distância. 1.200. A RGE vem investindo em novas tecnologias e sistemas de gestão. Alguns exemplos, nós estamos aí com um programa de instalação de medidores eletrônicos para todos os clientes do Grupo A, com previsão de terminar em 2014. Todas as nossas equipes operacionais, eletricistas, já despacham através de dados, não mais voz, através de tablets, todo recebimento e encerramento automático das ordens de serviço. E aqui as 1.200 chaves, como eu disse no slide anterior. Os benefícios, né, maior flexibilidade e rapidez no atendimento ao cliente, questão de redução de perdas, localização de defeitos com mais agilidade, essa reconfiguração automática das redes,
Estamos montando aí um centro inteligente de medição, justamente para fazer o acompanhamento dos medidores eletrônicos, a questão da eficiência operacional e a satisfação do cliente. Como é que o cliente se relaciona com a RGE? Então, nós temos aqui o atendimento via web, né, e demais canais. Hoje, para vocês terem uma ideia, as ordens comerciais, de todos os chamados, mais de 51% são através da internet. Temos também o 0800, 24 horas. Temos canais diferenciados para grandes clientes e ouvidoria. E o atendimento presencial, através de executivo de contas para todo o poder público e Grupo A. Pontos de atendimento em 100% dos municípios, com 30 agências próprias e 234 credenciados. Grupo A são os grandes clientes. Grandes clientes. Clientes que têm uma... Isso, empresas, o próprio poder público, prefeituras. Tá? Esse é um diferencial nosso da RGE. Nós temos aqui os executivos de contas que fazem o atendimento. Eles representam a RGE em prefeituras, câmaras, promotorias, judiciário, e eles ficam em toda a nossa área de concessão para fazer um atendimento diferenciado ao poder público e clientes do Grupo A. Uma das executivas nossas que foi citada aí, a Poliana, ela trabalha aqui, é uma das executivas de contas que trabalha aqui na região de Gravataí. Alguns processos nossos que são certificados, né, em todos os sites, tanto na questão da qualidade, gestão ambiental, saúde, segurança e responsabilidade social, passando pelos processos de atendimento, operação, manutenção e modernização de redes. E aqui alguns desafios, né? A gente falou da nossa área de concessão. Temos uma área de concessão numa região de condições climáticas adversas, né? Região com grande incidência de temporais. Temos aí presença de tempestades severas e recorrentes, acompanhadas de fortes ventos. Aqui algumas reportagens que a gente anexou. Também algumas, dentro da nossa área de concessão, algumas regiões com grande dificuldade de acesso e deslocamento. Então, nós temos aqui diversos municípios da nossa área sem acesso asfáltico. Temos aí os veículos apropriados, tracionados, mas algumas situações realmente existe dificuldade. Por gentileza, você podia só clicar aqui nesse aqui da esquerda, que é um exemplo. Presidente, eu só gostaria de perguntar, no meio, já que esse sistema de religar automaticamente, o que quer dizer isso? Quando caiu uma chave, aquele sistema que caía uma chave, ela cai, mas ela religa... Você não quer dar uma pausa só para responder? Se for um defeito temporário, a chave automaticamente se religa. Então, por exemplo, um galho que bateu na rede. Se for, por exemplo, um cabo caído, ele não vai religar. Mas se for um galho de árvore que caiu em cima da rede, foi um efeito transitório, ele automaticamente se religa. Ou o próprio centro de operações pode fazer essa operação, caso aquela chave telecomandada tenha algum defeito de comunicação, então é feito à distância. 1.200. Só complementando, antigamente, quando nós tínhamos um defeito e desligávamos um circuito com 5.000 clientes, eu tinha que ir lá consertar o defeito para restabelecer os 5.000 clientes. Com esses 1.200 religadores posicionados estrategicamente, eu consigo isolar o defeito e fico com 200 clientes só, por exemplo, desligados, e a maior parte do bloco de clientes ele é restabelecido em menos de 1 minuto. Se puder voltar um pouquinho aqui, aqui é um exemplo típico aqui de um dos atendimentos nossos, que aconteceu durante o verão agora. Quantidade de tratores aqui para puxar um caminhão com poste. Vocês veem aqui, ó, como é que atola, né? E tem que tracionar para levar o caminhão. Onde a gente tem oportunidade de remover a rede, a gente remove a rede para um local mais apropriado. Aqui, ó. Então, existem situações... esse não tem como, porque é caminhão grande com poste. Então, dando sequência aqui. Está vendo aqui, ó, mais um exemplo. Nós temos uma predominância das nossas redes na área rural. Então, essas dificuldades, elas
têm que ser tratadas, né? Acho que pode dar pausa ali, acho que já... Obrigado. Então, os desafios são grandes, condições adversas, temperatura e o acesso asfáltico. E como é que a nossa performance no final do ano de 2013? Né? Esse aqui é os indicadores. Esse aqui é o DEC e o FEC total. É o DEC e o FEC que o cliente percebe e é divulgado no site da ANEEL. Então, nós estamos posicionados com 22 horas e 87 minutos. Aqui são as empresas, aqui em verdinho, as empresas do Grupo ZPFL. Então, nós temos um plano aí estruturado para a gente, cada vez mais, se aproximar das empresas de São Paulo, que tem uma outra característica de rede, não tem tanto rural como nós temos aqui. E aqui, o FEC, quantas vezes cada cliente ficou sem energia na média durante o ano de 2013. Também vocês percebem que as empresas do nosso grupo estão com uma performance superior em função das características da rede e da região. Bom, a nossa área de concessão tem forte presença aí de médias propriedades rurais e pequenas. Sabemos que o nosso estado aqui é o terceiro maior produtor de frangos do Brasil. Vocês percebem que a nossa área de concessão aqui tem uma grande concentração desses pequenos produtores. Também a parte de suínos. Na nossa área, no Rio Grande do Sul tem o segundo maior rebanho e mais de 30% estão concentrados aqui na Serra, Norte e Fronteira Noroeste. Questão do leite também, quando a gente percebe aqui, olha a nossa área de concessão, nós temos aqui grandes indústrias, né, leiteiras, Nestlé, CCGL, Embaré, Italac, Bom Gosto e Santa Clara, também na nossa área de concessão, em função das características aqui da produção do Estado. Investimentos, como é que nós performamos aí em termos de investimentos? Então, nós tivemos aqui, esse aqui é o último ciclo de revisão tarifária. A RGE tem um ciclo de 5 anos. Então, de 2008 a 2012, que é o último ciclo, o terceiro ciclo de revisão tarifária, foram investidos em um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões, contra 719 milhões do segundo ciclo. Então, tivemos aqui um aumento aí de mais de 70% em termos de investimentos. E quando a gente compara... Quando a gente compara aqui a média do terceiro ciclo, que foi 246 milhões, comparado com o que nós investimos em 2013, tem um acréscimo aqui de 26%. Então, se a gente não fizer os investimentos, não fizer a manutenção, aquelas condições adversas tendem a piorar. Então, a gente tem que acompanhar, fazer os investimentos. Existe uma demanda bastante grande de investimentos, e, inclusive, alguns investimentos, isso aqui poderia até ser um pouco maior, alguns investimentos, principalmente em linha de transmissão,